Barrado em uma nuvem de Tibete fábula, a Terra de Neves era um lugar desconhecido ao mundo, além das suas paredes de montanha. Por quase um milênio, contos exóticos sobre este povo extraterrano, no vasto platô abraçado pelas montanhas do Himalaia. Mas não é uma terra que entra de fora. Inacessível e remoto, o Tibete permanece um misterioso produto na imaginação ocidental. Quando as primeiras expedições de ocidentais entraram em uma terra proibida no final do século XIX, trouxeram de volta as primeiras imagens que o mundo exterior já viu. Eles são imagens que provocaram mais histórias fantásticas. Parecia que os ocidentais queriam acreditar na mítica Shangri-La, uma terra asiática temperada, protegida do exterior, governada por uma filosofia de compaixão e não violência, livre de dificuldades ou disputas. Se similar na filosofia, a realidade física de Tibete é muito mais complexa. A vida no mais alto planalto da Terra era um de contraste duro, um lugar onde as riquezas naturais eram combinadas com rigores inimagináveis. Este primeiro habitante foi um nômade que se adaptou lentamente às extremidades de alta altitude. Mesmo para essas pessoas ásperas, a 15 mil metros, seus olhos poderiam literalmente secar pela intensidade quebradiça do sol. Uma tempestade de granizo pode destruir uma temporada de trabalho em segundos. Sua história inicial foi marcada por ferozes guerras entre tribos e forasteiros. A expectativa de vida foi breve. Eles são pessoas com um agudo sentimento de impermanência e sofrimento da vida. Não é difícil entender por que os tibetanos, cujas condições externas eram tão severas e variáveis, vieram a procurar para dentro um sentimento de permanência e paz. O rei, que finalmente os uniu como um povo, também os queria unir na fé. Ele convidou um líder carismático da Índia, Padmasambhava, para trazer o budismo para sua terra. Os tibetanos tinham acreditado em uma série de divindades, tanto benevolentes quanto irritáveis. Superar a sabotagem dos líderes desta religião, conhecida como Bon, foi o desafio. Padmasambhava sucedeu ao misturar essas crenças com os ensinamentos do Dharma, ou escrituras budistas. Em vez de expulsar as divindades, ele as reformulou criativamente como guardiões e símbolos do ensino budista. O resultado é um híbrido budismo único na Himalaia. Os rituais e imagens de luxo de sua anterior fé permaneceram no exterior, mas os ensinamentos do budismo lentamente reivindicaram a mente dos tibetanos. Eles vieram a abraçar a visão budista da vida como um fluxo contínuo de morte e reencarnação, um ciclo no qual o nascimento humano representa uma oportunidade preciosa para fazer as escolhas morais que determinarão o destino de um homem na próxima vida. Reencarnação em um reino inferior da existência para outra vida humana. Ou, finalmente, para o Nirvana, um estado de liberdade do sofrimento da existência física. Essas crenças mudaram o sentido moral tibetano. O sistema social e a aristocracia passados permaneceram, mas as novas crenças infundiram esse sistema uma nova benevolência. A não-violência e a compaixão uns com os outros e com os forasteiros era o novo padrão, e o grau em que os tibetanos integraram essas crenças em suas vidas cotidianas cresceu para ser a assinatura de sua cultura. Acumular mérito e purificar ações negativas passadas para garantir um bom renascimento tornou-se parte do ritual diário. As peregrinações a lugares sagrados incluíram milhares de prostrações, uma colocação simbólica do ego individual. Orações foram inscritas em bandeiras e coladas em longas filas para tremolar sobre casas e templos, a mensagem de esperança para a libertação de todos os seres terrenos, para ser transportada no vento por todo o mundo. Recitar orações foi acompanhado pela constante rotação das rodas de oração,
um símbolo de boa vontade e bondade amorosa que girava para fora para todos os seres. A vida gira literalmente em torno de suas crenças. Como comunidade, eles patrocinaram o mosteiro para estudar e praticar os ensinamentos budistas. Essas vastas estruturas eram casas de milhares de monges e freiras, centros de publicação para toda a sociedade tibetana e bibliotecas para textos antigos. Ao contrário das formas mais ascéticas do budismo, a versão tibetana abraçou as artes e ciências como ferramentas para compreender o infinito. Drama, música, arte, astronomia, filosofia e medicina foram todos ensinados nos mosteiros. No auge da civilização de Tibetã, os mosteiros tinham mais de 6.000, com 1 em cada 6 tibetanos se tornou parte da vida monástica. O estudo começou nos primeiros anos. Ganhar o equivalente a um doutorado poderia exigir 20 anos ou mais. Os monges se tornaram os guardiãos do conhecimento de toda a sociedade de Tibete, e o fio de todas as gerações é uma tradição de discípulo. Um professor ou lama, passando os ensinamentos para monges que, por sua vez, se tornaram lamas. A nova crença budista também produziu os mais fascinantes dos tibetanos, os yojos. Ao contrário dos yogi hindu, que executam torções para o público, as realizações dos yogi tibetã eram realizações da mente invisíveis por outros. O yogi tibetã era um monge ou leigo que, tendo estudado os ensinamentos do Buda como um estudioso, queria experimentar realmente a sua promessa dentro de sua própria mente, um estado de existência chamado iluminação. Para os aspirantes de yogi, obter um convite significa obter uma visão terrena da bem-estar do nirvana através de exercícios mentais e físicos intensivos, em cavernas ou cabanas remotas. Seus objetivos são subir acima do sofrimento do samsara, ou da vida física, e descobrir a natureza mais pura da consciência em sua busca. Os retiros de meditação podem durar anos. Durante séculos, os tibetanos veneraram esses yojis como as pessoas mais místicas da sua sociedade. Eles apoiaram sua busca pela iluminação, fornecendo comida, roupas e moeda aos mosteiros. Os yojis inspiravam com a esperança de liberdade do sofrimento físico ser alcançável. Ao longo dos séculos, a liderança espiritual e nacional convergem. Os tibetanos começaram uma tradição de identificar aqueles entre eles, acredita-se que sejam reencarnações do Buda da compaixão. Entre eles, um será chamado Dangai Lama, literalmente professor do oceano, implicando profundidade e amplitude da sabedoria. Eventualmente, o Dalai Lama, identificado como a reencarnação de sua santidade, assumiria seu lugar como líder temporal de Tibete. A sede simbólica deste governo místico tornou-se o Potala, um majestoso mosteiro que se iminente sobre a lendária capital de Lhasa. Até o século XX, os tibetanos permaneceram praticamente intocados pelo mundo moderno. O trovão ameaçador de uma tempestade humana em Tibete se tornou mais alto à medida que o século XX avançou. A Revolução Comunista varreu a China, e com ela veio um aumento de interesse em controlar a terra de Tibete. Invocando as relações diplomáticas anteriores entre Tibete e as várias monarquias imperiais da China, Mao Zedong usou essas como um pretexto para reivindicar a localização estratégica de Tibete, ricos recursos geológicos nas fontes dos principais rios asiáticos. Em 1949, ele anunciou que Tibete seria devolvido à pátria, prometendo encher a região com 60 milhões de chineses dentro de 10 anos, sob o disfarce de libertar os tibetanos de um estilo de vida arcaico. O Exército da República Popular
começou a invadir aldeias e mosteiros. As tensões da sua ocupação inicial e oposição à religião cresceram em uma campanha cada vez mais brutal para substituir as práticas e as pessoas do tibetano com as suas próprias. O mundo ainda não absorveu o choque do Holocausto de Hitler quando um novo Holocausto acendeu em Tibete. O grau de destruição é difícil de entender ou comunicar. Quando a invasão varreu o seu país, os tibetanos que proclamaram lealdade ao Dalai Lama foram presos, torturados ou mortos, muitas vezes de maneiras extremamente horríveis. Mais de 1 milhão de tibetanos perderam a vida, 1/5 da população. Todos os 6.000 mosteiros, exceto alguns, foram destruídos. Fogueiras feitas de suas bibliotecas, zombaria feita de suas obras de arte e ícones. O Dalai Lama foi Tenzin Gyatso, identificado como um garoto em uma fazenda de Tibetan. Surpreendentemente, ele foi capaz de completar seus estudos rigorosos apesar da invasão, e tibetanos o colocaram no comando quando jovem adolescente, esperando que ele pudesse recuperar seu país. Depois de suas muitas tentativas de negociar com os chineses, os tibetanos temiam que seu amado líder em breve fosse sequestrado e morto em uma fuga dramática. O Dalai Lama foi levado de Tibete sob disfarce atravessando as montanhas para a Índia, onde ele recebeu refúgio e estabeleceu um governo no exílio em Dharamsala. A crueldade chinesa aumentou nos anos seguintes à fuga do Dalai Lama, levando a uma inundação de tibetanos seguindo sua santidade para a Índia em busca de refúgio. Entre eles há vários seus respeitados yojos. Depois de décadas, a memória dessa passagem escura permanece vívida. Sua Santidade. Depois de Sua Santidade, o Dalai Lama partiu para a Índia. Então, a luta de classes e a purga começaram e todos aqueles que tinham nome, fama ou prosperidade foram purgados. Eles foram espancados, seus cabelos foram bloqueados e seus ouvidos foram cortados. Eu pensei em mim mesmo que quando falamos sobre o inferno, esse deve ser o verdadeiro inferno. Então, aqueles que não tinham nome, fama ou prosperidade receberam uma certa quantidade de terra. Depois de alguns anos, os chineses se viram e dizem: onde você pegou tudo isso? Você deve fazer parte do sistema de classe. Há muita dor e sofrimento. Eu estive na prisão chinesa há quase 20 anos. Na prisão, em vez de dormir, eu me sentava e meditava conscientemente, uma prática que me deu força e resiliência. No domingo, todos devem dormir e ficar quietos, e eu fingirei que estou dormindo. Mas na minha mente, eu meditarei e recitarei silenciosamente o mantra. Quando saí da minha pátria, havia cerca de 3.000 no meu grupo. Quando chegamos à Índia, restavam apenas cerca de 500. Muitos foram mortos no caminho pelos chineses, muitos morreram devido às dificuldades na jornada extenuante e muitos desiludidos voltaram para o Tibete. Muitos dias temos que ir sem comida e muitas pessoas ficaram feridas. Se fosse em circunstâncias normais, a mesma viagem teria levado 3 meses, mas como era uma fuga durante uma guerra, levou 2 anos. Nós temos que nos defender contra os chineses 9 vezes no caminho. A 4ª vez que meu pai foi pego por um chinês,
Oh, nas décadas desde a invasão, os tibetanos no exílio tentaram recriar sua vida como antes era nos Himalaias indianos. Há lugares sagrados para os tibetanos há muito tempo na sua história que assumiram uma nova preciosidade desde a destruição de sua pátria. Eles também estabeleceram novos mosteiros, escolas e comunidades de refugiados em toda a Índia. O governo no exílio permanece em Dharamsala, trabalhando para ajudar seu povo a reconstruir suas vidas. No centro de suas esperanças, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, continua. Nas décadas que se passaram desde que fugiu dos chineses, ele alcançou o que seus antecessores nunca imaginariam. Reconhecimento mundial é um dos estudiosos, declarações e humanitários mais extraordinários de um momento difícil. Nossa nação, nosso povo, tem passado por uma situação extremamente difícil, enfrentando adversidades quase insuperáveis. Quase uma nação antiga, com um período de patrimônio cultural único e rico, junto com um patrimônio espiritual de inestimável valor. Eu acho que agora quase morre. Primeiro, esta é uma natureza bastante humana, quando alguém que você vê que tem que obtém. Todo poder. Então, eventualmente, poder, estragamento ou destruição. É possuído por uma boa qualidade farce. Em segundo lugar, acho que, infelizmente, as regiões totalitárias, sociedades comunistas ou sistemas governamentais praticam ditadura. Na verdade, dizem ser legalizados, certo? Então, uma vez que você vê essa estrutura, você vê criada dessa maneira. Então, este sistema, ou a própria estrutura, às vezes acho que você vê. Ajude. Agora você está fazendo esse tipo de pessoa fácil. Acho que a China democrática, a China com uma sociedade aberta, liberdade de crença religiosa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de informação, acho que isso não é apenas o interesse da comunidade mundial, mas também o próprio povo chinês. Mas as ações destrutivas do governo comunista chinês não foram paradas após décadas de esforços diplomáticos dos tibetanos. Quando eles assistem a chama de sua cultura lentamente se apagando em sua terra natal, a tradição dos iojos também está sendo apagada. Embora exista mosteiro e monges no exílio, o ambiente cultural completo que produziu os mestres da mente do passado não existe mais sem as linhagens ininterrompidas do ensino de yoga. Sem o vasto tempo para passar anos em retiro isolado, livre de distrações terrenas. A tradição dos iojos está quase extinta sem o apoio devoto da antiga civilização tibetana. Uma vez as pessoas mais reclusas do mundo, eles estão se apresentando agora com franqueza sem precedentes para preservar seu legado de 1000 anos de vida. Entre nós estão os últimos dos mestres yogis de Tibete. Para compreender a perda em jogo com a perda dos mestres yojos, é vital entender o que eles contribuíram para o desenvolvimento humano durante sua história única. Enquanto os pensadores mais avançados do Ocidente desenvolveram as ciências físicas para melhorar o estado externo da humanidade,
os yogis desenvolveram uma ciência da mente para melhorar o estado interno da humanidade. Melhorar a resposta emocional e moral da mente foi então elevado ir para transformar os padrões de pensamento e alterar os padrões de atuação, conquistando raiva, agressão, ganância, orgulho, ciúmes, até mesmo subjugar estados de desconforto físico. As técnicas que desenvolveram para alcançar esses resultados estão sendo reconhecidas e afirmadas pelos estudos ocidentais sobre cérebro e corpo. Central da tradição dos yogis é a transmissão de ensinamentos extensos e práticas altamente protegidas para o treinamento tanto do corpo como da mente. Dentro de cada ordem monástica, as linhagens detalhadas dos yogis, seus alunos e suas técnicas são registradas com grande cuidado. Cada linhagem tem um nome e uma abordagem únicos. As raízes vão até o primeiro mestre de Tibete, o Yogi Naropa. A linhagem Drikung Kogyu tem sido conhecida por produzir yogis altamente avançados. A linhagem continua a funcionar sem qualquer tipo de quebra ou qualquer tipo de adulteração entre os dois. Isso começou desde o fundador da linhagem até hoje. Quando olhamos para trás, havia tantos yogis altamente considerados e altamente concebidos. As bênçãos são passadas de um mestre para outro até hoje. É nossa especialidade. Penso em Shana, em como dizer que você é benéfico para sua mente. O acadêmico é apenas conhecimento. Talvez você se torne professor, ensine os termos, e isso é uma coisa. Mas o praticante, você recebeu algumas bênçãos. Se não tiveres esta bênção neste Linister, não podes ter certo poder para me beneficiar. Alguém que não vá para a escola acadêmica, mas sua prática, ele certamente abriu sua sabedoria. Ele também conhece outras pessoas. Como eles precisam se beneficiar, ele saberá. Então, o que define um yogi? Como eles são diferentes dos monges comuns? Aparentemente, poucas pistas são encontradas. A resposta mais clara para esta pergunta vem daqueles que percorreram o caminho. Os yogis são alguém que tem uma profunda compreensão experiencial da verdadeira natureza de todos os fenômenos. Yogini é o praticante que faz retiros extensos e aquele que ganhou uma compreensão experiencial dos ensinamentos. Portanto, deve ser alguém que não apenas recebeu a ordenação, mas também fez um grande retiro. Yogi significa alguém que entra no Dharma ou ensinamentos budistas, e depois aquele que faz a prática que é sobre a mente, treinando a mente para estar sempre à vontade, sempre em paz. Essa é a definição de yogi. O Dharma vive dentro do yogi. Yogi segue o Dharma. Se você realmente vive com o Dharma, nada pode lhe prejudicar. Embora possam ser tirados esta vida, eles não podem tirar. Na próxima vida. O que um yogi ou yogini strips fazer é pôr fim ao sofrimento que existe na existência cíclica. Para isso, um yogi ou yogini deve treinar sua mente continuamente. Essencialmente, um yogi ou yogini se esforça para contrastar todas as emoções negativas e gerar energia positiva. Pessoas experientes e qualificadas de retiro, mesmo que ele permaneça em uma rua, muitos barulhos recentes, muitas pessoas, muitos carros lá, mas sua mente pode permanecer totalmente concentrada. Se alguém não possui a qualificação necessária, acho que mesmo em áreas remotas, é importante tentar meditar.
apesar de minha mente vaguear por toda parte. Manter a mente de ir em todos os lugares é precisamente o desafio na meditação. E há séculos, aspirantes e ógias retiraram para lugares remotos para evitar distrações enquanto treinam suas mentes. Imaginar a vida removida da sociedade por anos de cada vez pode ser difícil para os ocidentais acostumados a um mundo de interação virtual e ininterrompida. Onde é outro desafio para os tibetanos no exílio. Esses lugares ainda existem no Hamoyas indiano, além do alcance dos chineses. Um dos 24 lugares sagrados no budismo de Tibete é Nati, um lugar de meditação, Amila Repa, um dos primeiros yogis de Tibete, venerado por abandonar um estilo de vida criminoso e alcançar a iluminação em uma única vida. Um monge caminhou para as montanhas com uma câmera pesada por 6 dias para trazer um vislumbre deste retiro primitivo. Mesmo agora, as imagens que ele gravou foram permitidas com relutância. Se a noção de buscar a iluminação parece vaga ou inescrutável, o caminho do yogi é de fato bastante específico. As técnicas e práticas desenvolvidas ao longo de um milênio são reveladas a eles em uma ordem rigorosa e apenas por um profissional experiente. A premissa inicial deles é que a mente não treinada é como um elefante furioso fora de controle. A tarefa inicial do yogi é colocar lentamente as rédeas sobre os saltos e pensamentos erráticos da mente, usando ferramentas específicas, a repetição de crenças centrais em mantras e exercícios para esvaziar a mente do pensamento conceitual. 2 yogi em retiro e Labshi concordaram em uma entrevista, uma oportunidade inovida. Você foi até Lapshi enquanto eu participei de um retiro por alguns dias? Esta é uma coincidência auspiciosa. Algo assim só pode acontecer por causa de conexões passadas e aspirações de oração. Miller Ripper foi em um retiro muito longo em Lati e alcançou a iluminação através da prática de Dumo. Ele deixou várias pegadas nas rochas de Lapti que atraiu muitos peregrinos. Os discípulos de muitos mestres importantes meditaram nas cavernas em Lapshi e nos lugares circundantes. Depois de muitos anos repletos de expectativas e preparativos, estou finalmente aqui para retirar com a permissão de Sua Santidade. Retire I concluiu que a constituição física de um ser humano, especialmente é um grande, obstáculos, praticantes sérios. Eu vim, percebeu. A única maneira de remover esses obstáculos é isso, obter o domínio, através dos 5 elementos para que minha prática não o faça. Tem que ser, depende do sustento e da saúde. Eu li a história da vida do rapper Miller. Isso me afastou totalmente de tudo. Eu estou ansioso para realmente dominar isso. 6 yogas, Naropa. E segredos. Prana, Nadi e Bindu, os 3 principais componentes que são importantes na prática. Yoga. A qualquer custo, estou determinado a me treinar. Ser. Acredito que posso dominar o tumor ou a prática de Chandali para realizar isso. Dharamsala não é. Adopto minhas aspirações com dedicação, eu realmente preciso disso. Um professor que pode. Despeje todo o seu conhecimento experiencial em mim, por favor.
essa prática. Eu quero o resultado de meus esforços para criar e deixar uma marca indelével na minha rua de mente que eu posso carregar para sempre. Avançar. A coisa mais difícil de fazer é permanecer em uma concentração de ponto único. Esforços físicos, como fazer centenas, milhares de prostrações. E esforços de fala como recitação. Os mantras não representam problemas, porém controlar a mente é um desafio significativo. Comecei o meu retiro quando tinha 9 anos. Durante esse período, eu permaneci por um mês completo. Recuperar. Foi muito difícil para mim no começo. Você sabe que eu sou. Um pouco. Garoto, eu contarei os dias nos meus dedos. Diga que um dia se foi, 2 dias se passaram. Quantos saldos restam? Eu devo sair do retiro? Se eu fizer, o que seria? As consequências, esses problemas continuam surgindo e, embora fossem verbais. Você é, recitando o mantra, mas sua mente é realmente ocupado em tentar. Saia do retiro. Mas quando você se torna mais experiente e maduro em sua meditação e aprendizagem, as coisas mudarão. O que eu quero retirar é que quando você vai retirar, muitas semanas ou meses são muito diferentes. Todos iremos com nossos desejos, raiva e ajuste. Aos 17 anos entrei no mosteiro. Desde aquele dia até hoje, tenho trabalhado no mosteiro por 2 anos. Além disso, dediquei todo o meu tempo, desde os 17 anos, a retiros e meditação sem interrupção. Durante os retiros, não há tempo para dormir. É uma caixa específica. Fizemos e nós? Sente-se na cruz. Pegue as pernas dentro. Ei, nós nos sentamos nessa posição, seja dia ou noite, podemos dividir nossa prática em 4 fases de tempo e nesse tempo podemos. Descanse mais. Nós não conseguiremos. Estaremos prontos em breve. Continue sentado nessa posição o tempo todo. Quem está disposto a ir? Se recuar, essa pessoa não é nenhum monge ou leigo. Todos são bem-vindos. A dispensação do ensino do Dharma é como a corrida do sol. É isso para que todos possam aproveitar. O trabalho, um mestre de retiro, é orientar tudo isso. Quem está explicando ou discutindo os ensinamentos relacionados? Retirada especial? Isso é sobre quantas sessões uma pessoa de retiro deve fazer durante o curso. O que é um dia? Um pouco. O que visualizar? Método de meditação. Como uma pessoa deve fazer uma citação obrigatória? O quê? O caminho bem estruturado para essa prática específica é assim detalhado? Esse tipo de coisa é uma? O mestre do retiro guiará aqueles que estão em retiro. Uma vez que você saiu do retiro, 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Você é outra pessoa. Se uma pessoa muda significativamente após 3 anos de retiro, o impacto é considerável para aqueles que se dedicaram ao retiro por décadas. De fato, a evidência mais profunda do efeito de alterar a mente do retiro prolongado pode ser encontrada nos praticantes mais antigos. No entanto, muitos desses anciãos foram presos ou mortos em meio século de ocupação chinesa. Talvez o yogi mais antigo vivo de Tibetã seja Drewong Rinpoche. Talvez o yogi mais respeitado vivo hoje. Aqui, pela primeira vez, ele concede uma entrevista filmada, um vislumbre raro da mente de um mestre de meditação. Agora, eu medito há muito e continuo a praticar. É extremamente complicado para mim. Reflete e conte os anos. Eu estive em meditação. Por que isso? Porque, embora eu pareça ser uma pessoa comum, aparentemente meu estado mental é assim, diferente. Diferente no sentido de que meu interesse em assuntos mundanos não é consistente, especialmente quando alguém começa a meditar desde um ponto específico no tempo. Decide, continue.
retorno solitário. Alguém tomou uma decisão consciente de suportar todos os tipos. Perda, boa roupa, boa comida, nome, fama e prestígio. Isso deve ser. Está pronto para desistir e desistir. Nós somos. Racionar a mais baixa quantidade mínima de água e farinha de cevada assada para nosso sustento. Para quê? Nós podemos ser capazes. Se sentarmos apenas uma vez por semana em uma postura de meditação, teremos o menor número possível. Você tem comida para nosso sustento. Faça um esforço consistente e passe por vários tipos, sem dificuldade. Passando por dificuldades, não seria capaz de experimentar o mental, o estado de todos os gloriosos mestres passados. Quando medito, posso ver todos os meus antigos. Eu tenho vida, nascido no reino do inferno. Eu nasci como um fantasma faminto. Eu nasci muitas vezes como animais. Todas essas coisas se tornaram muito. Quando um está dentro, é limpo. Eu tenho meditação. Passei por 3 rampas inferiores da existência, muitas vezes na minha absorção meditativa. Eu sempre pratico o perdão de coração aberto. Ou qual é a lacuna intermediária? É salvar entre a morte e o renascimento. Mas lá, não vale a pena se preocupar com essas questões triviais quando se tem uma compreensão mais profunda desta vida e suas complexidades. Depois, como um tal, quando não há necessidade de entrar nessas coisas pequenas. O corpo já está desmontado na meditação, não há questão de morte. Ou descarte. Corpo físico. A ligação disciplinar torna então uma ferramenta poderosa por si própria, permitindo ao praticante tornar-se consciente das energias sutis do corpo, então dominá-las através das posturas respiratórias e físicas conhecidas como yogas. A medicina ocidental moderna documentou os poderes mentais desses mestres de meditação. Uma dessa prática, o tumo, foi desenvolvida para gerar calor corporal nas cavernas geladas de Tibete. Os yogas que dominaram o tumo são capazes de mergulhar-se em lagos gelados e 15 minutos depois produzir vapor visível que sube de suas roupas. Tumo é um ensino que é rigoroso e não um que é livremente dispensado. Quem está disposto a recebê-lo? No entanto, nosso ambiente e nosso tempo são muito diferentes agora. Então, com o apoio da bondade e da compaixão amorosa, agora estou mostrando isso. Para mim, isso certamente não representa uma violação de nossos votos iógicos. Tomo é uma prática destinada a trazer uma sensação de felicidade, tanto psicológica quanto física. A visualização se torna significativamente mais simples. Imagine-se como um balão completamente inflado e oco, e em seguida visualize um pequeno objeto dentro de você, emitindo brilho e calor. É uma ferramenta muito útil para ajudar a si mesmo e curar a si mesmo. Outros yogás foram projetados para beneficiar a saúde corporal e melhorar o tempo e a qualidade da vida preciosa de uma pessoa. Embora muitos yogas fundamentais tenham sido ensinados no Ocidente por anos, muitos dos yogas mais complexos e exóticos foram mantidos em segredo para garantir sua pureza. Uma dessa prática, o verdadeiro núcleo, foi desenvolvida para abrir os canais de vento do corpo, as vias de energia associadas à respiração. Através da prática de Trukori, o yoga é capaz de melhorar as funções respiratórias, ajudar o corpo a liberar toxinas e limpar a mente. A filmagem dessa prática exigente foi permitida com grande relutância. Para aprender isso completamente, leva pelo menos 2 anos, mas então você não pode deixar. Você deve praticar o tempo todo. A menos que eu esteja viajando, faço esse exercício 2 horas por dia. Neste momento, eu tenho um pedido a fazer. Esta é uma prática extremamente secreta, então devo solicitar que você aconselhe o espectador a não tentar me imitar. Se eles fizerem isso, existem perigos para a sua saúde e bem-estar.
Como isso é tão segredo, devemos aprender com um professor específico que pode dar o ensino completamente do começo ao fim. Nenhum. 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 O yogi que passou anos praticando e ganhou um alto grau de domínio sobre mente e corpo, disse que alcançou um alto nível de alcance para se tornar um ser altamente realizado. Às vezes, seus poderes são ditos para se estender ao reino paranormal.
Essa história sobrenatural girou ao redor dos Iojos de Tibetã ao longo de sua história, espessando a nuvem misteriosa que os rodeia. A prática de comunicação telepática e controle de matéria mental continua sendo relatada por mestres avançados atualmente. Você está prestes a libertá-lo totalmente. Os Iojos altamente conscientes podem, é claro, mudar a situação. Existem muitos casos em que seres altamente conscientes alteraram desastres naturais. Um exemplo notável é quando soldados chineses invadiram um mosteiro, mas foram impedidos por uma mudança repentina no clima, visibilidade extremamente baixa e uma tempestade de granizo, tornando impossível alcançarem o mosteiro. Existem tantos casos diferentes, muitos para narrar. Há uma capa de meditação extremamente maravilhosa e secreta, onde acredita-se que o Guru Padma Sambhava praticou sua meditação. Eu fui lá quando era apenas um jovem garoto, contudo possuía uma grande devoção interior. Ao fixar meus olhos na caverna, senti um desejo profundo de orar ali. Eu ofereci 3 prostrações e disse que, por favor, me mostre algum sinal para que minha devoção se torne mais forte. De repente, surgiu um arco-íris brilhante na entrada da caverna de meditação e avistei o venerado Guru Padma Sambhava naquele local. Eu estava apenas sobrecarregado e realmente muito feliz, e todo o meu foco estava na boca da caverna e no Guru Padma Sambhava. Havia muitas freiras comigo e uma delas me disse: Rinpoche, Rinpoche, cuidado com o teu pé, está afundando na pedra. Eu precisei observar para que meu pé deixasse uma marca na rocha sólida, pois, como a freira mencionou, ele está afundando. Com 3 anos, consegui recordar minhas vidas passadas. Eu consegui nomear minha ex-irmã. Mas agora suponha que eu te diga que posso lembrar todas as minhas vidas anteriores. Alguém vai acreditar em mim? Então, digamos que eu consigo me lembrar de quando era um garoto. Acredita-se que esses poderes paranormais entre os mestres e Iojos incluam a capacidade de autogovernar o processo de transição de uma vida para a próxima. Esta é uma questão bastante relatada em muitos bons jornais. Várias pessoas continuam vivas após a morte. Você pode trocar pares amarelos e, quando tocar sua pele, eles permanecerão. Mas o verdadeiro peticionário que se encontrou com o país que passou e mediou, ele realmente continuou seu estado. Eles aperçaram aqui, assim como agora, e imediatamente foram assim, e também tem um pouco de calor e quente. Também o rosto é como uma vida amorosa e muito incomum, e feliz, que minha história é apenas um ano de escola e um do mestre Kinju Nenshin. Então ele ficou mais de um mês, e eles nunca mudaram. Para os aspirantes a iogas, eventos como esses implicam o controle do processo de reencarnação. Mesmo Sua Santidade, o Dalai Lama, afirmou que se os comunistas chineses ainda governarem Tibete no momento da sua morte, ele escolherá o renascimento fora de Tibete. Controlar o processo de sua própria morte e renascimento é o tema de algumas das histórias mais fascinantes em torno dos Iojos de Tibete. Lama Drupon sempre lembra vividamente um tal evento em seus primeiros anos como estudante, a morte de seu próprio professor, Temgor Rinpoche. Este é o meu professor. Ele convidou todos os alunos. Ele disse que ele morreria sem doença. Nada de sinal de morte, nada. Ele geralmente se levantou para fazer seu par. Ele disse ao até que ele faça um bom chá, e depois faça um bom chá, até que ele esteja satisfeito.
Ele mencionou que todos esses pares juntos chegaram ao estado de conclusão e então disse que era o momento de eu morrer. Como uma bala adormecendo, ele colocou a mão direita sob o queijo e deitou-se para olhar para cada pessoa que você conhece. Ele está fazendo um par para cada pessoa beneficiar no futuro. E ele morreu. Contar histórias como estas, revelando de fato qualquer técnica, tradição ou experiência para alguém que não completou o treinamento iógico, foi uma vez uma violação de votos iógicos ao extremo sigilo. O motivo é preservar a pureza dos ensinamentos. O receio é que, fora do contexto adequado, as formas exóticas de yoga e meditação possam se transformar em um espetáculo centrado no ego. Aos olhos dos anciãos, a abertura que está ocorrendo agora é vista como um risco significativo. Quando a sua eminência Drewang Rinpoche foi perguntada sobre o corte de seu cabelo, uma prática que significa a preparação para a morte de um yogi, ele demonstrou a evasiva obstinação típica de um yogi sob um arco rígido. Há muitas razões pelas quais uma pessoa em retiro cresceria cabelo. Deixe-me pensar nisso. Sim, há muitas razões pelas quais as pessoas cresceram o cabelo. Vamos deixar isso de lado, certo? Diversas coisas me ocorreram. Isso se resumirá a enganar as pessoas. Esqueça, sabe? Eu só cortei porque estou envelhecendo e o cabelo era bastante pesado, causando desconforto. É por isso que eu cortei. Eu prometi não enganar as pessoas. Atualmente, se eu contar muitas histórias grandiosas, isso equivale a enganar a audiência. Eu realmente não possuo nada e também nada tenho para lhe dizer. Esta é pela primeira vez que sou solicitado a compartilhar essas coisas. Não devemos revelar o seguro e as forças do que acontece dentro de uma caverna de meditação. Se o fizermos, haverá consequências. Os mestres passados, incluindo Atilopa, têm categoricamente dito que nunca houve um caso em que ele revelou os segredos da meditação. Nós que seguimos os seus passos devemos fazer o mesmo. Embora seja conhecido que Drewang Rinpoche cortou o cabelo para se preparar para a morte, Sua Santidade o Dalai Lama pediu-lhe para viver um pouco mais para ajudar a passar e preservar os ensinamentos tibetanos. Dizem que Sua Eminência concordou em fazê-lo e decidiu viver até os 100 anos para ajudar seu povo. Além dos feitos de controle mental, físico ou até mesmo sobrenatural, talvez a realização mais impressionante dos yogis tibetanos seja manter uma postura de compaixão e paz através de 2 séculos de perseguição. Os ensinamentos de amar seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem são familiares no Ocidente, mas poucos argumentarão, entre os mais difíceis de praticar. Os céticos podem apontar que os sentimentos de amor e paz podem ser facilmente gerados quando você está sozinho em uma caverna, mas não quando você está lidando com o conflito humano inerente à vida real. No entanto, as afirmações dos iógios de Tibetã foram colocadas ao teste extremo no Holocausto chinês. Como uma pessoa pode manter compaixão diante da crueldade bruta? Alguns geralmente antigos, o texto afirma ou diz que o inimigo é o melhor professor. Agora, um exemplo é um velho monge que no mosteiro de Namgyal, um monge do mosteiro de Namgyal. Agora ele passou quase 18 anos dentro do infame Gulag chinês, após um período de 59 anos de idade. Então, eventualmente, ele foi libertado do campo de trabalho e se juntou a mim em sua busca por uma nova vida. Então, um dia,
Perguntei casualmente sobre sua experiência no Gulag. Então ele me disse algumas vezes que enfrentou algum perigo. Então eu perguntei o quê? Que tipo de perigo? Eu pensei que a vida dele era perigosa ou algo assim. Então ele me respondeu: perigo de perder compaixão com os chineses. Portanto, como praticantes dedicados, nos esforçamos deliberadamente para manter uma atitude compassiva com nossos inimigos. Eu, sinceramente, não culpo as pessoas chinesas. Eu coloco a responsabilidade em sua política ou cultura devido ao fato de ser uma cultura fortemente influenciada pelo comunismo. A cultura é culpada, não as pessoas, de acordo com as características dos seres sansáricos, ou seja, das pessoas comuns e leigos. Se eu seguir isso, sim, obviamente sim, Ali. Embora esteja triste no meu coração, há muitos sofrimentos que foram levados a muitas pessoas, incluindo a mim. No entanto, como praticante que acredita em causa e efeito, sou uma pessoa extremamente feliz. Eu não tenho rancor contra ninguém. Eu não tenho rancor contra o povo chinês ou o governo chinês. Não importa o que caia sobre um indivíduo, é por causa do seu karma passado. A infelicidade não surge do nada. É o resultado do karma negativo que você cometeu na vida anterior. Por exemplo, quando você enganou os outros, quando tenta derrotar os outros, quando tenta ganhar ao custo dos outros. Isso resulta no que chamamos de amadurecimento do karma, que provoca dor e sofrimento. Então, quando você faz ações negativas, o resultado é um estado de espírito frequentemente chamado de inferno. Quando você fez ações positivas, isso traz felicidade. Eu nasci após a operação chinesa em Tibete. Estou profundamente chateado e triste porque os chineses têm sido muito cruéis com o povo tibetano e com a minha família. Você afirmou que eles fizeram isso? Ao mesmo tempo, eles destruíram um grande número de mosteiros em Tibete. Talvez seja porque eu ainda sou jovem e minha prática ainda não seja forte o suficiente. Talvez seja por isso que eu estou chateado com os chineses. Antídoto para conquistar emoções negativas muito fortes, recorreríamos a fazer a meditação de postura Vipassana 7 vezes. Há diferentes energias eólicas dentro de uma pessoa humana. Em uma postura, o vento que permite a excreção de resíduos entra no canal nervoso central, eliminando certas emoções negativas. Quando você alarga os ombros e se sentará ereto, os nervos ou veias relacionados ao vento entram e se livram da ignorância. Quando seu pescoço está levemente inclinado para baixo e a ponta da língua toca a paleta, o vento relacionado ao fogo entra e dissipa o desejo. Quando você abaixar o olho um pouco para quase ver a ponta do nariz, o espaço relacionado entrará e se livrará do orgulho egocêntrico. Quando você se sentar cruzado pernas e permanecer em uma única concentração pontuada, então relacionada à água, entraria e ajuda a se livrar do ciúme. Essas posturas são um bom método de se livrar de algumas emoções negativas. Nossas novas gerações de tibetanos criaram exclusivamente no exílio, imersos na cultura contemporânea, mostrando a disciplina e compaixão de seus anciãos. Evidências de erosão cultural estão aparecendo entre os jovens tibetanos no exílio. Protestos e manifestações violentos são cada vez mais frequentes nas cidades de refugiados. Alguns começaram a questionar a abordagem pacifista de seus líderes. Mesmo assim, o espírito da cultura natal permanece forte, e alguns ainda ansiam pelo exemplo dos mestres passados. Nós fazemos muitas coisas diferentes em nossa vida, estamos em profissões diferentes, mas todos temos um único objetivo, que é ser felizes.
A única maneira de ser feliz é acreditar em sua própria mente que pode ser feliz e sempre tem felicidade. Isso é muito importante para saber, é muito importante para notar. Se não percebermos isso, começamos a esperar que materiais externos nos tornam felizes em nossa vida. Mudamos coisas diferentes na esperança de ser feliz. Mudamos o nome, mudamos o vestido, mudamos a comida, mudamos tudo. Mas sempre percebemos que essa mudança nunca trouxe a verdadeira felicidade. Então, a única maneira de parar todo esse jogo é perceber a natureza da mente, que é um Buda, que é contenta, satisfeita e satisfeita desde o início. Então, embora eu ainda tenha desejo, ainda falto de tudo o material, no fundo do meu coração, muitas vezes sinto que esse não é o verdadeiro caminho de felicidade. Mesmo os esforços mais sérios desses jovens praticantes não podem manter a tradição dos yogas como já era. O número de anciãos autênticos diminuiu. Dani, o melhor que a geração mais jovem pode fazer é preservar a prática de seus ancestrais, à sombra de um estilo de vida completo que nunca mais será possível. Esta observação de Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, aponta para a ironia do Holocausto chinês. Os chineses que pretendem destruir a cultura tibetana, na verdade, a expulsaram com sucesso para o mundo. Isso é visto em um fenômeno iniciado logo após a invasão e continua hoje. Os mestres yogis de Tibete, que já foram os mais reclusos do mundo, começaram a migrar para o oeste. À medida que a esperança de recuperar sua terra natal desaparece, movem-se para estabelecer templos e centros de ensino. O budismo está se desenvolvendo no Ocidente. Então nós Temos centros da América do Sul, do Chile, a América do Norte ao Canadá, e também temos países bálticos, e nós na Ásia Central talvez tenhamos mais de 40 centros. Então também devemos orientar adequadamente o ensino budistas. Você entende, a situação atual no Tibete é muito complicada e tem sido por muitos anos. Mas a partir disso, temos tantos professores e exemplos maravilhosos que vieram para os Estados Unidos, a Europa e diferentes países para nos dar o budismo. Um dia, Sua Santidade Kalama me chamou e disse: "Bem, é hora. Agora é hora de sair de retiro e agora chegou a hora de beneficiar todos os seres." Ouvido esse conselho, terminei meu retiro e deste dia até hoje visitei tantos países e ensinei tantos, inúmeros números de pessoas. É absolutamente como Sua Santidade disse, beneficiei tantas pessoas e continuo a ser forte. Atualmente, desde que cheguei aos Estados Unidos, já se passaram 5 anos. O trabalho de todos os praticantes de Dharma é ajudar outros seres. Em países como Índia e Nepal, existem muitos lamas e ensinamentos estão prontamente disponíveis para a população. E este caso não se aplica nos Estados Unidos e outros países ocidentais. O ponto principal do ensinamento é a geração de bondade e compaixão amorosas. Espero ajudar as pessoas nos Estados Unidos e ensiná-las a amar e compaixão. Arizona. Tornou-se o lar de um centro desse tipo. Uma instalação em crescimento onde Tibetan Yogi Gauche e Rinpoche guiam os ensinamentos. Agora, onde estavam as residências de adobe dos americanos nativos?
Aglomerados de cabanas de retiro, templos e salas de ensino abraçam o terreno acidentado do Vale do Chino. Neles, reúnem pessoas de todas as esferas da vida ocidental, de muitas tradições de fé lá, para aprender que sabedoria esse povo antigo pode ter para uma sociedade moderna cansada. Bem, acho que a sociedade geral agora tem tantas influências que são bastante superficiais. Embora teoricamente tenhamos muito tempo extra, acho que as pessoas estão descobrindo que as diferentes distrações e coisas que fazem não são particularmente significativas para elas. Então eles estão procurando outras coisas para dar significado à vida. Aqui vemos toda a tecnologia, vemos todos os ricos, temos todo o dinheiro, podemos o que você quiser, comida, chinês, todos esses diferentes que você pode obter. Mas logo as pessoas perceberam que ter materiais e tecnologia não responde suas questões interiores e não chega ao objetivo final. Portanto, eles têm algum tipo de espiritualidade, eu diria que a sociedade humana, que o amor e a compaixão são a única maneira de trazer paz e felicidade. Gershon Ipitche ensina paciência muito, como se seus piores inimigos fossem seus maiores professores, porque eles te ensinaram paciência. Eles te ensinam paciência. Quando eu estava em casa durante a escola, como se eu tivesse um vizinho de 2 anos ao lado, ele sempre me deixou nervoso. Então, como se me desse muita paciência para praticar. Se eu tiver um dia ruim, isso me faz pensar no meu dia ruim e refletir no meu dia ruim. Há uma parte que você deve fazer todas as noites. Como se você pensasse em 2 coisas que fizeste mal naquele dia e tentasse consertá-las no dia seguinte. Então você pensou em 2 coisas que fizeram bem naquele dia e tentou fazê-las no dia seguinte. Eu acho que é muito ruim. É muito triste que estamos perdendo iojos e perdemos alguém que pode nos conectar com nossa própria natureza iluminada. E de outro ponto, os mestres que vieram aqui e vêm para outros países podem ensinar outras pessoas e não era possível antes, e até mesmo há tantas pessoas que não pensariam no budismo até que conhecessem mestres que vieram. Olhando para nossos lamas que temos como Sua Santidade Dalai Lama e muitos maravilhosos lamas ocidentais, quando você os olha, você tem um verdadeiro sentimento de que eles realmente têm algum tipo de paz interior. Se pudermos receber esses ensinamentos dos yogi e colocá-los em prática em nossas próprias vidas, essa é a maneira de salvar. Esta é a única maneira de salvar a linhagem dos yogis tibetanos. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Sim. Os lamas que vieram para o Oeste ainda estão se adaptando aos caminhos e parâmetros desta nova vida, e suas questões permanecem. A filmagem e o compartilhamento de técnicas levarão a abusos? Vão autoestilados lamas e praticantes falsos explorar o interesse ocidental no budismo tibetano e enganar as pessoas? A forma de sua fé está destinada a dissolver nos caminhos do Ocidente? Os devotos do Dharma mantêm, mas mesmo que a tradição dos yogyas e outras expressões externas do budismo tibetano morram completamente, os ensinamentos do Buda sobreviverão. Por causa da ocupação chinesa, é extremamente difícil ter a mesma quantidade de yojos chegando dentro ou fora do Tibete. O número de yojos definitivamente diminuiu e é difícil ver se teremos a mesma quantidade no futuro.
De acordo com as coisas que aconteceram em Tibete e de acordo com as circunstâncias prevalentes, parece que a tradição dos Yogyas chegará ao fim. Se não chegar ao fim, estará quase extinto. No entanto, estamos muito confiantes de que sempre que o progresso dos ensinamentos budistas diminui, haverá uma recuperação proporcional. Então, nesse sentido, tenho confiança de que nos recuperaremos dele. O budismo tibetano crescerá em seu novo lar. E é interessante questionar se pessoas que não enfrentam as dificuldades diárias dos tibetanos nativos, principalmente ocidentais acostumados ao conforto material, abraçarão plenamente uma filosofia fundamentada na fuga do sofrimento terreno. Ou o sucesso material deixou um vazio suficiente para levar a mente ocidental para dentro para obter conforto? Mesmo para aqueles que procuram seguir o exemplo dos anciãos tibetanos, o ambiente humano é drasticamente diferente. Eles estão trabalhando para treinar suas mentes, manter a meditação intensiva e manter a compaixão disciplinária por seus companheiros humanos, não em enclaves protegidos, mas enquanto vivem e trabalham na sociedade frenética de 24 horas. Pode qualquer filosofia da compaixão e da não violência ser praticada com sucesso no cadinho da vida moderna? Atualmente, as respostas para essas questões continuam tão enigmáticas quanto as mentes dos mestres iógicos, os últimos remanescentes vivos de uma civilização antiga que está desaparecendo, os artefatos humanos do Tibete de outrora.